Predestinação de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Romanos, no capítulo 9, dos versículos 6 a 12, que diz: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita a ela: o mais velho servirá o mais novo. Nestes textos, irmãos, Paulo fala sobre a soberania de Deus, a predestinação e o cumprimento de seu propósito, pois apenas Deus e só Ele pode falar desse assunto tão complexo como a predestinação. Precisamos entender que, sendo Deus onisciente, onipotente e onipresente, Ele pode falar em predestinação, visto que Ele sabe nosso início e fim, tudo que iremos ou não fazer, inclusive o tempo de cada feito em toda a nossa vida. Diante dessa visão, é difícil ao ser humano falar, assim como entender sobre a predestinação, pois é Deus que tem um propósito para cada um de nós e apenas Ele sabe de tudo. O apóstolo fala que nem todos os que são de Israel são Israel. Aqui o apóstolo entra no assunto profundo da eleição, cujo tratamento se estende até o final do 11º capítulo. A escolha de Abraão e sua semente não falhou, porque embora Israel tenha sido rejeitado, os gentios tomaram o seu lugar, e Deus tem o direito de escolher qual nação irá para os privilégios de seu reino visível. Esses dias, irmãos, eu vi os judeus ortodoxos em Israel dando uma entrevista e dizendo que os supostos judeus sionistas não representam Israel. É quando me lembrei do que Paulo falou, que nem todo descendente de Israel é Israel. Nem todo aquele que se diz judeus é judeu de verdade. Um judeu autêntico, ele ama a Deus, ama ao próximo e deseja o bem do próximo. Enfim, irmãos, seja qual for nossa convicção sobre Deus e a predestinação, importante é sabermos que para Ele é possível sim a predestinação, mas para nós fica mais difícil e complexo administrarmos algo como o conceito da predestinação. Ela existe, mas nossa mente é finita para tentar entender a mente infinita de Deus. Não é verdade, irmãos? Por isso, vamos deixar para Deus todo esse contexto de predestinação, porque só pertence a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegarmos em Tua presença, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, por esse momento de oração, essa oportunidade de mais um dia, um devocional na Tua presença. Agradecer, Deus, pela minha vida, por esse ministério, pela família, por cada irmão, irmã e ouvinte que nesse momento está nos ouvindo. Que o Senhor Deus possa chegar na presença deles agora onde eles estão, enviando, Deus, a Teu Santo Espírito, a Tua presença, um anjo, seja qual for, Deus, para que eles sintam aonde eles estão agora, que o Senhor o ama,
que o Senhor deseja o bem para a vida deles, que o Senhor almeja algo grandioso para a vida deles. Basta eles ficarem em tua presença, fugir do mal, fugir dessas coisas malignas que estão no mundo. Porque o importante não é onde nascemos, como Israel ou não Israel, sendo judeu ou não judeu, sendo cristão ou não cristão. O importante é estar na tua presença através de Cristo Jesus. Isso sim que dá nome. Não é nome de igreja, nome de denominação que leva a tua presença. Senão, Jesus não dizeria: afastai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Então, isso significa que é um peso muito grande. Nós também cristãos precisamos nos mantermos e estarmos em tua presença constantemente. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai, a fazermos a tua obra, nos ajuda a mantermos uma vida fiel, nos ajuda, Deus, a crescermos no Senhor e termos uma vida de fidelidade a Ti, porque isso é que faz diferença no verdadeiro cristão. Como Paulo falou, nem todo Israel é Israel. Então, assim também que a gente entenda que nem todo que se diz cristão é cristão, porque na realidade só os tementes ao Senhor que verdadeiramente serão chamados e estarão na tua presença. Por isso, Pai, a minha oração, Deus, é que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, Pai, abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.